Meus queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Estamos aí dando início nesta semana, mais uma série de reflexões, e hoje eu quero então encerrar essa parte da nossa reflexão que fala sobre a arte do contentamento. Para isso, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto sagrado que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 10 ao 13, diz assim o texto sagrado: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de fazê-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos aprendendo com o apóstolo Paulo o segredo do contentamento. Hoje eu quero destacar algumas coisas mais deste segredo do contentamento e mostrar como Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Esse estado de aprendizado que Paulo está falando, ele não pode ser experimentado pelo homem natural, e isso precisa ficar muito claro aqui nesta nossa conversa. Paulo não está fazendo menção a um aprendizado acadêmico, um desenvolvimento cognitivo intelectual. Não. A palavra que ele utiliza aqui para aprender é o verbo mantano. E esse verbo, ele significa uma aprendizagem a partir de uma experiência. Quando nós nascemos, o dia do nosso nascimento, ele marca o início de uma nova fase da nossa existência. Não começamos a existir no dia do nascimento, e você sabe disso. Nós já tínhamos vida intrauterina, dentro do útero da nossa mãe. Mas o dia do nascimento marca uma experiência única. Quando Paulo está falando dessa aprendizagem essa que acontece a partir de uma experiência, me chama a atenção, e assim eu fiquei muito surpreso quando pesquisava e quando estava estudando para ministrar ao seu coração. Eu fiquei muito surpreso por observar que esse verbo mantano, ele não está no presente contínuo. Ou seja, Paulo não está falando de um aprendizado acumulado ao longo da vida. Mas nesse momento aqui, Paulo está fazendo menção a uma experiência única. Assim como falamos do nascimento, que é uma experiência única na nossa história, Paulo está fazendo menção a uma experiência única. E que experiência é essa? Vale essa pergunta nesse momento. Então, Paulo está fazendo menção, ao usar o verbo no aoristo, mantano no aoristo, ele está fazendo menção à experiência de conversão. E o que é a experiência de conversão? A experiência de conversão é a experiência de mudança de natureza. É na conversão que o homem deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Na conversão há reconciliação com Deus.
É na conversão que acontece o chamado metanoia, mudança de mente que desencadeia uma mudança de atitude. É na conversão que acontece o selo do Espírito Santo. A conversão, ela inaugura a obra do Espírito Santo no interior do homem. E isso é chamado de batismo com o Espírito Santo. E tudo isso acontece na conversão. Por isso, Paulo está dizendo, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, e ele se remete a um tempo em que ele teve uma experiência, e essa experiência é a experiência de conversão. É a partir do novo nascimento, então, que se abre diante dos nossos olhos a oportunidade de aprender um novo estilo de vida, de enxergar a vida sob uma nova perspectiva. E Paulo está dizendo isso aqui. Quando ele está falando, eu aprendi o segredo de viver contente, o destaque que ele está querendo dar é que eu aprendi tudo isso depois que Cristo veio morar em mim. Depois que a minha vida abriu a porta, abriu espaço para que Cristo então pudesse começar uma obra na minha vida. Eu posso viver contente em toda e qualquer situação, porque aonde quer que eu vá e andando debaixo da direção de Cristo, eu posso passar por toda e qualquer circunstância, eu posso viver toda e qualquer realidade. Por isso que no versículo de número 12, ele vai dizer, sei, olha aí, saber, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. E aí ele vai explicar a razão por que ele aprendeu. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para que você não fique confuso com essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo não está aqui fazendo menção ao que os filósofos gregos na sua época pensavam. Eles pensavam que o homem atinge um nível de felicidade, um nível de contentamento, quando ele consegue se desapegar totalmente da vida. Do tipo assim, nessa vida nada me aborrece. Porque essa pessoa ela já se sente autossuficiente, ela já se sente autoabastecida. Não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo reconhece que somente há um que é autossuficiente. E esse um é o próprio Deus. Deus é autossuficiente. Nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, precisamos de coisas fora de nós para, sim, nos abastecer. Precisamos de coisas fora de nós para trazer sobre nós o que nós necessitamos. Ou seja, nós somos seres dependentes, nós somos seres com necessidades, nós somos seres com carências. Deus não precisa de nada para viver. Tudo que Deus tem em si e tudo que Ele é, basta. Deus é autossuficiente, mas nós não. Por exemplo, nós precisamos do oxigênio para viver. E esse oxigênio não está em nós, esse oxigênio vem de fora para nós. Nós precisamos da luz do sol para viver. Nós precisamos de alimento para viver. Nós precisamos de água para viver. Então essas coisas que existem fora de nós, elas são necessárias para nós. E quem foi que providenciou? A luz do sol, a água, o alimento e
e o oxigênio? Quem providenciou? E é nesse sentido que Paulo está dizendo, olha, eu posso todas as coisas pela certeza que eu tenho que, por ter sido comprado, por ter nascido de novo e por pertencer a Deus, eu tenho a máxima certeza que o Deus autossuficiente é capaz de usar tudo que Ele tem, todo o seu poder, e é com a força dele que eu posso ser suprido nas minhas necessidades. Paulo não está falando aqui de que ele pode todas as coisas no sentido de uma liberdade plena, como se fosse uma libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Paulo não está falando que ele tem esse poder como um libertino. Mas Paulo está dizendo que ele pode ser suprido em todas as coisas e pode viver toda e qualquer experiência pela certeza de que Cristo, o autossuficiente, Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Por isso que a frase é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso tudo, mas aquele que pode tudo, Ele supre as minhas necessidades. Que coisa maravilhosa saber disso, não? Por isso, eu quero encerrar, caminhar já para o final, fazendo com você a seguinte reflexão. Preste atenção, estamos falando de uma vida suficiente, de uma vida contente, de uma vida plena. E isso nós precisamos entender que o tamanho do meu contentamento e a duração do meu contentamento dependerá, então, da capacidade que este objeto que me oferece contentamento, ou esta coisa que me oferece contentamento, ou essa situação que me oferece contentamento, dependerá da capacidade que esse objeto tem, que essa situação tem e que essa coisa tem de produzir contentamento em mim. Exemplo, eu posso viver um dia e falar assim, poxa, hoje eu não tô me sentindo muito legal, não estou me sentindo muito bem. Acho que eu vou jogar um futebol. Hoje eu já não posso mais jogar futebol, mas o quanto eu amava jogar futebol. E aí eu posso pensar, não, eu vou jogar um futebol para me sentir melhor. Ok, somos seres sensitivos, cognitivos, seres de vontade, e é normal essas coisas acontecerem na nossa vida, esses desejos. É natural, é normal. Mas a pergunta é, qual é a capacidade ou qual é o tamanho de contentamento que uma partida de futebol pode produzir na sua vida? E mais, por quanto tempo durará a felicidade produzida por esse jogo ou por essa partida de futebol? Você está entendendo o que a gente está falando? Ah, você mulher, poxa, eu gostaria muito de mudar de cabelo. Meu cabelo é cacheado e eu quero colocar um cabelo liso. Eu vou botar uma química, eu vou pintar o cabelo, eu vou fazer luzes, eu vou esticar. Ok, você pode fazer isso, mas a pergunta é, qual o tamanho do contentamento que mexer no cabelo vai produzir em você e por quanto tempo vai durar essa felicidade produzida por essa atitude de mudar o cabelo? Você está entendendo? Então, assim, qual a capacidade que um prazer, que um saber, que um comer, que um beber, que um comprar, que um negociar, que um se divertir, qual a capacidade que essas coisas têm de produzir contentamento no seu coração? A proposta que o apóstolo Paulo está nos trazendo, e nós precisamos entender que aqui nós não estamos mais ouvindo um aprendiz.
Ainda que ele tenha dito, olha, eu já aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, nós não estamos aqui ouvindo a voz de um aprendiz. Nós estamos ouvindo, sim, a sabedoria de um mestre, um homem que aprendeu, um homem que viveu diversas experiências e a partir de uma primeira experiência, da experiência de conversão, um homem que desenvolveu a arte do contentamento e está nos ensinando, está nos mostrando que também é possível viver assim. Não porque você está desapegado da vida, mas você sabe exatamente o valor das coisas, das situações e dos objetos. E tendo muito ou tendo pouco, fazendo tudo o que eu gostaria ou vivendo uma situação desagradável, o objeto que gera contentamento na minha vida não é mais circunstancial. Mas quem produz contentamento na minha vida foi aquele que lá atrás, num determinado período da história, me fez nascer de novo. Eu me converti, eu me transformei, eu vivi a experiência de uma metamorfose existencial. E esse que começou a boa obra na minha vida, ele é o promotor do contentamento no meu coração. Por isso, a duração da minha felicidade, a duração do meu estado de alegria não depende da mudança do cabelo, não depende da compra de um vestido, porque essas coisas, elas até oferecem uma alegria, um contentamento passageiro, circunstancial. Mas a fonte produtora de contentamento no meu coração é o Deus autossuficiente. E Ele é poderoso. E a força que vem dele, a sabedoria que vem dele, a suficiência que vem dele é capaz, sim, de me ensinar a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, misteriosamente, um presidiário, vivendo uma situação que pode desencadear numa sentença de morte, esse homem, ele entende quem ele é em Cristo. E por causa dessa sua identidade, promovida por causa da conversão, obra do Espírito Santo, é que faz dele viver um homem contente. Ele começa a carta dizendo, olha, eu, Doulos, escravo de Cristo. No decorrer da carta, ele vai dizer, olha, eu sou um prisioneiro de Cristo. Num outro momento da carta, ele vai dizer, olha, o meu viver é Cristo. E agora ele está dizendo, em Cristo eu posso todas as coisas. Não é olhando para as coisas passageiras que mudam, mas olhando para aquele que nunca muda, é que eu posso viver contente, porque Ele supre as minhas necessidades. Eu queria deixar essa palavra no seu coração e dizer que você não conseguirá viver o segredo de uma vida contente em toda e qualquer situação, primeiro, se você não participar ou passar pela experiência do novo nascimento. Importa nascer de novo. É necessário nascer de novo. E você me pergunta, pastor, mas como isso se faz? A Bíblia responde, quando você ouve o Evangelho, e você não só ouve, mas você crê no seu coração, então o Senhor, Ele então envia do Espírito Santo para selar a sua vida. Isso vai gerar uma mudança de mentalidade. Isso vai abrir os seus olhos. Isso transformará o seu coração e fará de você uma nova criatura. Assim como no nascimento, pela experiência do nascimento, nós começamos a viver na terra, pela experiência do novo nascimento, nós começamos uma nova vida com Cristo. Viver contente é possível. O segredo nos foi ensinado pela sabedoria do apóstolo Paulo
e pela instrumentalidade do Espírito Santo. Eu espero que você possa acolher bem essa semente de Deus. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.